Vamos então com o quarto bloco do Fluminense em Debate, dessa segunda-feira, 22 de agosto de 2011. Ineditamente nesse bloco, o Vieira não vai completar o raciocínio do bloco anterior, né? Dessa vez você conseguiu concluir o raciocínio no bloco. Nós temos aqui o Horta, que, como nós informamos, ele é supervisor técnico das categorias de base da Seleção Brasileira, né, Sub-17. E o que eu queria saber, Horta, é o seguinte: qual é a função, né, quais são as funções de um supervisor técnico, principalmente em categorias de base? O supervisor técnico, Savioli, ele atua junto com o treinador, né, para ver a convocação, para marcar os jogos que vão existir na granja, né, jogos preparatórios, trazendo os clubes para fazer um jogo-treino, e na parte disciplinar, né, que é com ele. Que existe o supervisor administrativo, que cuida da parte burocrática toda, entendeu? Ele chama de administrador, mas é um supervisor. E o supervisor técnico, que faz essa parte. Ele ajuda o administrador, mas fica lá no campo com o treinador durante o treino para auxiliá-lo. Se precisar de alguma coisa dentro de campo também, vai ajudar num treino e para ajudá-lo no dia a dia com os problemas que tiverem lá com o atleta. Mas não tem tiro nenhum, até porque na Sub-17, que eu fiquei esse semestre, o primeiro semestre, no preparatório, no Sul-Americano e no Mundial, nenhum problema. Então, ainda não tem dinheiro no bolso, não tem problema, né? Não, eles têm. O juvenil já tem contrato de profissional. A maioria da Sub-17 que está lá já treina com profissional. Tanto do Flamengo, do Vasco, do Inter, do Grêmio, já treinam com profissional. Então, eles já têm contrato, já têm empresário, isso é desde o Mirim, cara. No Mirim, todos eles já têm empresário. Na verdade, é no pré-Mirim e já são assediados. Infelizmente, é assim. Mas a Sub-17 em si não deu nenhum trabalho. Os garotos todos, inclusive o Wallace, todos muito disciplinados, não deram problema nenhum. E na Sub-15 que eu estive no início do ano, que tem alguns atletas do Fluminense, como o Robert, um 9,6 que já está no juvenil, ele ainda é infantil, muito bom jogador. E esse qual é a posição? Meia. Meia. Ele e o Davi, o volante. E tem um goleiro chamado Marcos. Mas o Robert é o que vai ser a galinha dos ovos de ouro do Fluminense. E também a Sub-15 não deu nenhum problema. Tecnicamente, você vê que eles são muito bons mesmo, tem muito para evoluir. Mas no juvenil, ele tem que estar... O ano dele de juvenil, o último é de decisão. Ele tem que estar pronto. Ele não pode passar por juniores se ele não estiver pronto. Os juniores é para lapidar. Para no profissional, o cara está rendendo já. Mas do juvenil é você ter que definir, vai ou não vai. Até porque já está assinando o contrato. E você não pode ter um gasto. Um jogador de juvenil se ele não serve. Se ele é reserva e fica na concentração. Então, não pode fazer isso. Então, na seleção, basicamente é isso. Ajudar o treinador, ajudar o administrador. E se tiver algum problema com a parte disciplinar, é comigo. E aí eu comunico ao Ney Franco, né, que o atleta está desconvocado. E ele é desconvocado. Existe algum trabalho para recuperar? E a gente sempre tem essa discussão aqui, toda vez que fala em futebol brasileiro, e eles me chamam de saudosista, né, o Vieira e o Edu Rocha. O Edu Rocha, infelizmente, não está mais entre nós, se colocou à disposição. Eu sei que vocês estão com saudade, mas ele se colocou à disposição para vir ao programa de vez em quando, porque por questões profissionais ele está sobrecarregado, com muitas mudanças na empresa dele, além daqueles problemas que ele tem lá na política, com a política europeia, né, auxílio às vítimas na África de alguns problemas, enfim, tem toda aquela coisa. Edu, quero ver quando é que você vai aparecer aqui, hein? Né? Mas eu até esqueci o assunto que eu estava falando, porque recuperação. Nós estamos... Exato, e eles falam que eu sou saudosista, mas eu acho que você recuperar a essência, ou seja, aquilo que você tem de bom não é saudosismo, né? Ou seja, o Brasil, eu lembro em 2009, foram apontados os dois craques do Campeonato Brasileiro, o Pet, né, que é Sim. sérvio, e o Conca, que era Argentino. argentino. No ano passado, foi Conca, argentino, Montijo, argentino. Ou seja, alguma coisa está errada. Existe algum trabalho para a gente recuperar, para poder voltar a ter aqueles jogadores de criação mesmo, né? No estilo do próprio Conca, né? No estilo de outros jogadores, como um Falcão, um Zico,
né, um Zenon, até o Rivaldo, que não era tanto assim, né, nesse estilo do criador, mas desenvolver a habilidade, o refinamento do nosso futebol? Olha, isso é parte do clube. É o clube quem tem que fazer isso aí. Entendeu? Ele que, no dia a dia, que ele faz a peneira dele, que ele faz o torneio, vai buscar um atleta de determinado estado, no torneio que ele está disputando, ele é quem tem que fazer isso. Ele que o treinador da determinada equipe, que não pode querer ficar jogando com 3 volantes, que não pode ficar jogando com 3 zagueiros no mirim, entendeu? Essas coisas todas que você acaba atrapalhando. Eu acho que você tem que passar o sistema que existe para os garotos, até experimentar de vez em quando, mas você tem que fazer como faz o profissional também. O profissional joga no 4-4-2. Tenta seguir isso também. Até para você formar o garoto na posição, você formar o lateral, você formar o meia. Não é você formar o ala. Entendeu? É você formar um meia. E isso realmente tem problema. Então não está chegando, mas eu acho que o Adrian do Flamengo é um que vai chegar. Esse Robert do Fluminense é um que eu acho que vai chegar. Então, são 2 que vão fazer essa parte que nós estamos carentes. Mas é o clube. A seleção, ela pega os melhores e monta um time. O clube é que tem que dar essa importância para o atleta, nessa formação dele. Horta, dentro de todas essas declarações infelizes seguidas que o Abel vem dando, eu acho que ele foi bastante feliz em uma delas ao dizer que o futebol brasileiro hoje prioriza muito a força, o futebol está muito veloz, está num ritmo alucinante, mas essa não é tanto uma característica que é do futebol brasileiro em seu fundamento mesmo. E uma das coisas que a gente conversa muito aqui no Fluminense, etc., no Fluminense em Debate, quando a gente abre o debate para além do Fluminense, é que o camisa 10 está sumindo cada vez mais, e aí não é nem do futebol brasileiro, mas é do futebol mundial. E se você for observar hoje em dia, você pode falar até com mais propriedade do que eu, as peneiras hoje, elas privilegiam muito mais o garoto que é forte, o garoto que é alto, em detrimento daquele garoto que às vezes é franzino, como o Zico, mas que tinha uma habilidade maior do que todos eles. Isso é uma coisa que aí é mais um relato meu, incomoda muito, porque hoje a gente vê a Espanha, que sempre tentou imitar o Brasil, hoje o Brasil está tentando imitar a Espanha. Então, o que você acha disso, dessa questão? Como é que você enxerga? Existe alguma nova metodologia, alguma preocupação que você enxerga entre os profissionais que lidam com divisão de base sobre essa questão? Olha, voltando ao primeiro bloco, como eu te falei, da força e da velocidade, é algo que não tem como você remar contra. Porque se você tentar jogar de uma forma diferente, você vai perder. Vai perder. Porque hoje, esse privilégio que se dá para a força, para a velocidade, a musculação já é feita no infantil, até pode fazer alguma coisa, mas já dá uma característica muito maior para isso, uma importância muito maior, eu acho errado. Mas, aí, como eu falei, os treinadores e o coordenador deles, que é quem manda, que não pode deixar esse trabalho ser mal feito na base. Entendeu? Então você tem que dar valor pro cara para baixinho, mas ele sabe jogar, deixa ele lá. Não tem problema. Por que tem que ser o grandão, desengonçado? Porque você também trabalha isso. O trabalho de coordenação é feito ali pelo preparador físico. E muito bem feito por vários profissionais que tem na base aqui no Rio de Janeiro, que eu conheço. Então, você está fazendo esse trabalho de coordenação, lá na frente você melhora isso. O garoto é descoordenado, normalmente. Mas na parte técnica, eu acho que você tem que dar muito valor. Porque isso não é futebol de praia. Na praia é a força. No campo, não. No campo é a técnica que tem que valer. Entendeu? A categoria tem que estar valendo um pouco mais. Não está tendo esse valor, infelizmente. Mas isso é culpa do treinador. Isso é culpa da mentalidade que se criou para não perder emprego. Porque na base tem pressão, sim. Dizem que não, mas tem. Porque o trabalho do mirim é entregar um time para o infantil. Mas se ele fizer um ano ruim, o treinador vai ser questionado. Não importa se ele mandou 20 jogadores para o infantil. Como é que são esses 20? Tem qualidade? Não tem qualidade? Você não pode mandar qualquer um. Foi por isso que eu falei que no juvenil define tudo. Decidiu ali. Você tem que mandar o garoto com a qualidade ali. Então, tem que ter um Conca ali, tem que ter um Montilho ali. Não é possível que não tenha. Mas você também não vai fazer um time só com jogador local. Você tem que viajar e buscar jogador nos estados. Seja no Nordeste, seja no Espírito Santo, onde você traz muito jogador, no Sul. Eu até trazer jogador de fora nessa categoria mesmo, trazer um estrangeiro, que tem muitos. Inclusive você falou dessa questão do porte físico e de, nas categorias de base, se privilegiar, né, o porte físico em detrimento da qualidade técnica. E o Fluminense,
eu acredito, até ali do final da década de meio para o final da década de 90 em diante, o Fluminense se tornou conhecido nas categorias de base por ter uns jogadores mais franzinos do que os demais. E, no entanto, os resultados do Fluminense, ou seja, a partir pelo menos do Sub-17, né, naquela época, foi o clube que teve os melhores resultados, né, inclusive em termos de doar jogadores para o futebol profissional, como foi o caso do Roger, que era um cracaço que para mim desperdiçou a carreira, podia ter sido muito mais do que foi, né, o caso do Carlos Alberto, do Marcelo, ou seja, eram jogadores que não tinham um porte físico espetacular, mas se destacavam pela técnica, né? Será que existe a possibilidade de se recuperar isso? Existe essa mentalidade, né, nas pessoas que hoje estão lá em Xerém? Eu acho que existe sim. Até apesar de você ver um time de juniores do Fluminense grande, não um time alto, tinha um atacante baixinho, né? O Marcos é baixo. Então, eu acho que você pode ver pela posição do cara. O zagueiro tem que ser alto mesmo. E o centroavante também. Você tem que ter um volante grandão também. Até porque você pode montar o time de acordo com o teu elenco. Você quer trabalhar bola parada, você tem que ter um time alto para fazer isso, entendeu? Mas você tem que dar valor para a qualidade técnica. E o trabalho, você não ensina ninguém a jogar bola. O cara já nasce com isso. Você apenas vai aprimorar os fundamentos do treino durante toda a passagem dele pelo clube. Porque lá no pré-mirim você tem que dar sempre bola, no mirim a mesma coisa. E depois você vai fazendo outros tipos de trabalho. Tem que fazer trabalho de fundamento, sempre cruzamento, finalização, passe, domínio. Todos os gestos você tem que estar fazendo. E repetindo, repetindo e repetindo. Por isso que eu digo sempre para o Marcelo, tem que fazer trabalho de cruzamento e finalização todos os dias. Olha como é que foi o gol do Fluminense agora no fim de semana. Você tem que treinar isso. Isso é a vida inteira. É chato? Tem dia que é. Mas tem que fazer. Em vez de fazer rachão, você tem que fazer esse trabalho. Esse que é o trabalho correto a se fazer. Não é perder 20 minutos com rachão. E sim o trabalho correto. Que tem rachão na base também, que está errado. Rachão tem que ser de vez em quando, como uma forma de aquecimento. Entendeu? É uma coisa lúdica. É diferente. Não na véspera de um jogo importante. Aí eu já não acho certo. A não ser que esteja tudo bem. O time vem de 5 vitórias seguidas, está um clima bom, tá bom. Você pode abrir uma exceção, de vez em quando não tem problema. Entendeu? Mas eu acho que o trabalho lá tá bom e eu acho que não tem nenhum problema de botar garoto do meu tamanho para jogar, não. Eu acho que não tem problema nenhum nessa. Aliás, o rachão antigamente, antes de inventarem o rachão, chamavam recreação. O nome já diz tudo, né? Recreativo. Era um recreativo e agora é o rachão. Porque já tem um aquecimento com bobinho. Aí depois tem um rachão. Você perde muito tempo de trabalho. Eu acho que você não pode deixar isso acontecer. Bom, como nós temos menos de 2 minutos para encerrar o bloco, eu vou passar a palavra para o Marcelo Vieira para que ele possa exercer a tradição de atrasar o fim do programa. Marcelo, você queria falar alguma coisa, por favor? Não, mas é rapidinho, é só um comentário. Que bom que talvez tenha, pelo menos na divisão de base do Fluminense, com Jorge Macedo e Fernando Simone, a possibilidade de você desenvolver o trabalho para você ter mais jogadores com essas características que andam perdidos. Porque eu observo hoje no futebol mundial, todo mundo exalta o Messi como o grande jogador que apareceu em muito tempo, comparando ele até com Pelé e Maradona. Não vou entrar no mérito se ele chega a ser dos melhores, mas eu considero que o Messi hoje ele é tão exaltado porque ele é uma anomalia. Ele é e um. Ele não tem mais outros para fazer um referencial de comparação. O referencial de comparação do Messi é o passado. Isso que para mim está errado, porque o jogador, o craque, o diferenciado, ele não pode ser anomalia. Ele vai se diferenciar por ele ser melhor do que os outros, mas jamais por ser só ele que faz esse tipo de jogada. Esse é meu encerramento. Foi rápido hoje, eu não extravasei o tempo, não. Ainda sobrou 1 minuto, é um milagre. Na década de 70, quando eu assisti o jogo na barriga da minha mãe, claro, né? Na década de 70 você tinha vários fora de série. Né? Eu ia assistir uma partida, imagina assistir uma partida da Máquina, né? É só um prazer. Que o seu pai, né, o Francisco Horta, montou. De excepcionais eu tinha no mesmo time só o Rivelino, Paulo César Caju, o Carlos Alberto Torres, Dirceu, Doval, Gil, que era excepcional, o cara era fantástico. Enfim, a gente tinha muita gente excepcional naquele time. André, olha, ficou um gostinho de quero mais, tá?
e nós já estávamos aqui tentando seduzir o Horta a voltar outras vezes, né? Estávamos passando a conversa aqui, né? Tentando seduzi-lo para vir outras vezes ao programa, porque realmente é uma presença muito interessante, muito ilustrativa, debate muito bem. Então agora eu estou fazendo o convite aqui no ar para que o Horta, por favor, nós temos muita coisa para conversar ainda, com certeza, que você volte outras vezes. Mas voltarei com prazer. É só fazer o convite que eu venho aqui com muito prazer. Gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Nós voltamos na semana que vem. Até lá, o Fluminense terá jogado umas 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro. Santos, quarta-feira, Botafogo, não sei, é sábado ou domingo, Marcelo? É sábado, né? Sábado. Botafogo no sábado, e na segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui comemorando 2 vitórias do Fluminense e com um pouquinho de ajuda de João de Deus, quem sabe uma diferença de 6, 7 pontos para o líder do campeonato. Muito obrigado, uma boa noite, saudações tricolores.